Agora, quem chegou e fez muita diferença em 2023, meus amigos, foi Ramon Dias. Fez a profecia aqui, Vasco no iba bajar e não bajou. Agora renovou o contrato com o Gigante da Colina e o anúncio foi diferente, hein? Botaram o mascote para ir lá olha lá. Foi nos arredores, ali no muro de São Januário, colou um cartaz. Eu estou curioso para saber o que tem nos outros cartazes ali no bolso dele. Será que é a lista de transferências que o Alexandre Matos passou para a galera da 777? Colou lá, ó. Seguimos juntos. Sigamos juntos, nesse caso, né? Porque tá no bom espanhol do Ramon Dias, que foi concluída essa negociação, e ele vai comandar o Vasco aí por mais 2 anos à frente do Gigante da Colina. Ele já tinha o contrato até o final de 2024, mas agora vai até o final de 2025. O treinador que fez uma diferença muito grande, né, Gonza, quando chegou. Sem dúvida nenhuma, né? Uma campanha histórica dele, né? Foi uma situação bem específica, né? Bem circunstancial. Atípica. Exatamente. O Ramon Dias, ele normalmente é um treinador que ele já fez trabalhos, inclusive no River Plate, com propostas até mais ofensivas do que ele utilizou no Vasco. Só que no Vasco ele tinha que não cair, né? E ele falou que não ia barrar e não barrou. Então, acho justo, né, na medida em que ele quer, ele querendo continuar, acho que é uma atitude de gratidão do Vasco, em dar a ele a possibilidade de continuar por mais 1 ou 2 temporadas. Ele já se identificou com o clube, já se identificou com a torcida, e agora ele pode, com o conhecimento dele, com a experiência dele, pode pegar um trabalho de início, ele pode ajudar a 777 a montar esse elenco. Ele já viu ali quais são os jogadores com quem ele pode contar, quais são as carências, quais são as posições em que ele está bem servido. Então tem tudo para ser um casamento melhor, e ele passar a pensar no Vasco em termos de conquistas maiores, né? O Vasco não pode passar os anos, o Vasco não pode se relacionar tão intimamente com a Série B, ou disputando a Série B, ou na Série A pensando em não cair para a Série B. O Vasco é para pensar em Libertadores, em G4, em título. Talvez em título para o próximo ano seja prematuro, ainda é um trabalho a ser feito, mas sem dúvida nenhuma não pode ter mais o sofrimento que teve esse ano, em hipótese nenhuma, e acho que ninguém é melhor do que o Ramon Dias, que viveu isso tudo, para evitar que isso se repita. E vai ser um momento diferente, né? Curioso. Eu, pelo menos, estou muito curioso para ver, Conrado, como vai ser o comportamento desse Ramon Dias a partir de 2024. Porque ele chegou com margem de erro 0. Não tem onde arriscar. Vou arriscar aqui, mudar o jogador ali, pensar... Não pode errar. Qualquer erro custaria pontos que, no final, fizeram muita diferença. Agora você tem tempo para trabalhar. E você acha que isso pode render frutos bons aí para o Vasco? Sempre rende. Continuidade de trabalho, claro, quando você tem o nome certo, que é o caso, na minha opinião, do Ramon Dias, foi primordial. Além dos reforços que o Vasco teve na segunda janela, né, no meio da janela, uma correção de rota ali no elenco que foi muito mal formulado, com muito dinheiro, inclusive. O Vasco gastou bem já com a 777 para 2023 e acabou o ano brigando para não ser rebaixado. Mas a chegada dele é fundamental. E chegada junto com o filho dele, né? Até Sim. A gente viu ali um anúncio. É uma relação diferente, né? Filhos em comissão técnica, isso tem em tudo quanto é lugar, né? Isso é normal no futebol. Eu acho que na época do Tite tinha muita gente na seleção, muita gente até que questionava, nossa, mas o filho do Tite, nepotismo, isso é mais antigo que andar para frente, filho na comissão técnica, isso é normal, no mundo inteiro tem. Mas eu digo essa relação da importância dele, ele não é só um auxiliar que fica ali, ele é quase o técnico junto. Sim. Então o próprio Vasco botou ali o Ramon e Emiliano junto com o Alexandre Matos, então ele é um cara que ele é muito ativo, né? Você vê na beira do campo, nos jogos, ele vai lá, passa a instrução, tá na beira do campo, às vezes o Ramon Dias senta, então dá essa sensação mesmo de ser uma dupla ali de técnicos e que o Ramon Dias esteja preparando mesmo o filho dele, não digo agora para treinar o Vasco, mas para o futuro próximo ele ser um principal ali na frente. Então é uma relação legal. E um cara que, pelos relatos, né, o pessoal gosta dele, né? Um cara realmente muito importante, os jogadores gostam. Você vê assim, vídeos de palestras, né, motivacionais, ele tá lá na frente. Então essa dupla aí, Ramon Dias e Emiliano Dias, né, pai e filho, eu acho que muito importante para o Vasco, que a gente vai, claro, vai depender
da janela, né? Do mercado, os jogadores que o Vasco vai contratar para a gente pensar de que forma esse time vai jogar e o que o Vasco vai aspirar na próxima temporada. Até questão de... O Ramon falou há pouco tempo, né, que o filho dele ajuda muito e a comissão técnica dele ajuda muito na questão da conversa com os jogadores, porque o português dele não é muito bom, então o filho entende melhor o que os jogadores querem passar, a comissão técnica traduz para ele algumas coisas. E o Emiliano foi o treinador do Botafogo quando o Ramon foi contratado para ser o treinador, mas tinha todo aquele problema da Covid e tudo mais. Então, durante alguns pouquíssimos jogos, o Emiliano Dias foi o treinador do Botafogo e entendeu um pouco mais esse entrosamento da dupla aí de pai e filho que você estava falando. Mas, Gonza, você acha que o Vasco está fazendo o caminho que deveria ter sido pensado no início de 2023? Primeiro acerta com quem vai comandar o futebol, depois acerta com quem comanda o time, depois renova o contrato de jogadores que foram importantes para a temporada e aí parte para o mercado para ver o que tem de possibilidade? Acho que esse é o caminho. Não necessariamente, eu acho que o caminho que o Vasco tomou no início do ano, né, a gente já está pensando com a cabeça em 2024, mas neste ano de 2023, o início de trabalho do Vasco pode não ter sido o ideal, mas para mim aconteceram alguns problemas no meio da trajetória, ao longo da trajetória. Eu acho que o Vasco, ainda na época do Paulo Brax e do Maurício Barbieri, eles tinham uma ideia, tinham um planejamento que era algo progressivo, era para o time chegar num rendimento no fim do ano. Só que futebol, você não pode planejar em janeiro e achar que vai chegar em dezembro e aquilo ali vai sair certinho. Você tem que estar preparado para ter um plano B, para ter uma situação que você não previu e você ter capacidade de resolver. E acho que isso foi mortal para o Vasco. Né? Então, o Paulo Brax demorou a reagir aos problemas de elenco que o Vasco claramente tinha, especialmente questão de experiência. O Vasco estava jogando tudo muito em cima da garotada. E o Barbieri, a mesma coisa. O Barbieri montou um esquema que o time vinha crescendo, jogando melhor. Durante o estadual chegou ali a fase semifinal, chegou a vencer um jogo contra o Flamengo, que é um adversário poderoso. Dom Ramon Dias permanecerá no Vasco. Na manhã desta quinta-feira, 28, o clube carioca presenteou sua torcida com uma notícia de Natal atrasada, anunciando a renovação do contrato do técnico argentino e de sua comissão técnica até dezembro de 2025, com a possibilidade de extensão por mais 2 temporadas. O contrato anterior de Ramon com o Cruz-Maltino estava previsto apenas até o final de 2024. Com essa extensão, o argentino e seu filho, Emiliano Dias, que atua como auxiliar técnico, permanecerão pelo menos por mais 2 temporadas em São Januário. E as boas notícias não param por aí. Além da renovação com o experiente treinador de 64 anos, que era um desejo fervoroso da torcida cruz-maltina, o Vasco prometeu anunciar reforços nos próximos dias. Através dos veículos oficiais do clube, Ramon e Emiliano, em colaboração com Alexandre Matos, anunciarão nos próximos dias os reforços que contribuirão para fortalecer um Vasco mais competitivo, declarou a nota oficial divulgada pelo clube. Ramon conquistou o carinho da torcida após uma excelente campanha no segundo semestre de 2023, salvando o Vasco do rebaixamento no Brasileirão. Na última temporada, Ramon assumiu o comando do Vasco para substituir Maurício Barbieri, demitido após uma fraca performance nas primeiras rodadas do Brasileirão. Com o lema "No VA Abajar", o argentino estreou em julho, liderou o elenco alvinegro e somou 36 pontos, totalizando 45, o suficiente para garantir a permanência da equipe na elite do futebol nacional.